Fala galera, hoje estou aqui na PetSoult. Tive a oportunidade de conhecer a Samara, uma zootecnista, e ela é uma zootecnista que trabalha para a Nutricon. Nutricon é uma marca de ração que tem uma preocupação enorme com a formulação das rações que ela produz, tanto que ela tem uma zootecnista e trouxe ela aqui para o evento para poder dar essas informações, e eu resolvi gravar um vídeo com ela para trazer para vocês essas informações sobre a nutrição animal, sobre a composição das rações. Afinal, a ração é um dos melhores meios de você alimentar o seu animal, porque você consegue reproduzir com constância a dieta dele, porque você dá um filé de peixe para peixes carnívoros, no nosso caso, da nossa loja, né? Você pode dar um filé de peixe que amanhã a peixaria armazenou diferente, ele teve uma alteração naquele lote, mas a ração, se ela não tiver uma alteração na formulação dela, vai permanecer o mesmo conteúdo, né? Então você consegue ter uma repetitividade e você também na ração consegue ter nutrientes que você não teria diretamente aí num filé de peixe ou em outros alimentos aí substitutíveis, e até às vezes na própria dieta natural dele, que são peixes vivos que podem conter até bactérias. A ração é totalmente isenta de qualquer problema que pode levar algum patógeno para os animais. Então agora eu vou passar para a Samara falar um pouquinho sobre as rações da Nutricon, sobre esse desenvolvimento e em especial sobre as rações de carnívoros da Nutricon. Então, Samara, como que vocês pensam a ração? Tem várias espécies de peixes carnívoros, né? Que é a nossa especialidade na nossa loja. Isso eu acho que vale para outras espécies também. Esses animais, a dieta deles é comumente na natureza, né? Alguns peixes vivos. Como que vocês fazem para escolher ingredientes artificiais ou naturais para conseguir formular uma ração para esses animais? Então, quando a gente vai estar formulando, né, uma ração, isso que você falou é um dos fatores primordiais. A gente ter noção do hábito alimentar desse animal, que nem você falou, ele já é um alimento, que nem no caso desses, né, são carnívoros. Então a gente tem que pensar no hábito alimentar dele, na natureza como é que é, e pensar nele agora no ambiente totalmente, vamos dizer, a gente chama de cativeiro, né, mas no ambiente fechado, que ele vive dentro do aquário, uma alimentação artificial, que é no caso a ração, né, de estar provendo para ele todos os nutrientes que ele necessita. Então a gente tem que pensar no hábito alimentar, na fase de vida, se ele é um peixe adulto, ele está em crescimento, ou ele ainda, vamos dizer, é um alevino, que a gente fala, né, que é a fase mais inicial do peixe, para a gente estar vendo a quantidade de proteína que ele necessita, de energia nessa dieta. Então, pensando depois na fase de vida, a gente vai atrás da referência disso, da necessidade nutricional. Cada fase, o animal apresenta uma necessidade nutricional diferente. Então você vai escolher os ingredientes baseado nessa necessidade nutricional. Cada fase é uma necessidade nutricional diferente, é uma composição diferente. Na maior parte das vezes a gente até acaba utilizando, a maior parte dos ingredientes são os mesmos, mas tem alguns ingredientes que eles têm um apelo melhor, uma função nutricional melhor para estimular o crescimento. Então, principalmente na fase inicial, eles precisam de bastante proteína, bastante energia, para o quê? Para ele conseguir crescer, desenvolver, formar toda a musculatura. Então, a gente vai buscando, principalmente nas farinhas de peixe, farinha de salmão. Mesmo por mais que ele seja um peixe carnívoro, existe até a proteína isolada de soja, que às vezes a gente costuma colocar, que é um ingrediente, uma fonte de uma proteína que a gente fala de alto valor biológico. O que é isso? É uma composição de aminoácidos adequada para um crescimento adequado do peixe. O que ela falou é muito importante, porque quando você tem um peixe num ambiente isolado, onde ele não consegue, né, encontrar outros alimentos, a não ser o que você oferece para ele, que ele se alimenta basicamente do que você vai dar para aquele peixe que está no aquário. O ambiente onde ele ocorre, onde ele vive, naturalmente ele já tem as presas, né, onde ele vai conseguir se alimentar e conseguir ter os nutrientes necessários para ele conseguir se manter vivo e se manter bem. Caso ali não esteja muito bom, ele vai para outro local, ele vai para outro ambiente, né? Mas no aquário a gente não consegue, né? Como que é a escolha dos alimentos, né? Você identifica que aquele peixe tem uma certa dieta, no caso o peixe carnívoro tem uma dieta com uma necessidade nutricional, né? E como que é o encontro desses nutrientes para achar esses ingredientes para formar uma ração que seja 100% boa, né, pro animal, para que tenha uma longevidade pro bicho, né, sem que tenha algum ingrediente que possa ser nocivo para ele, né, sendo que aqui no Brasil a gente também tem uma dificuldade muito grande para conseguir matérias-primas com preço que seja comercialmente acessível, né, para que a ração realmente tenha um custo, né, para vender. Isso mesmo. Então, pensando nos ingredientes,
A gente pensa assim, peixe, ele é um animal que ele necessita de uma maior porcentagem de proteína comparada a outras espécies. Então a gente começa pelo nível proteico na ração. A gente vai em referências bibliográficas, busca a porcentagem de proteína adequada e não só a porcentagem de proteína adequada, também a proporção dos aminoácidos que necessita. Baseado nisso, a gente vai escolher os ingredientes. Então, no caso, como a gente está falando de peixes carnívoros, nós vamos atrás dos ingredientes que têm uma maior porcentagem de proteína e melhor composição dos aminoácidos. Então, são as proteínas, a farinha de peixe, farinha de salmão. E essas, elas têm, além da proteína, um outro segundo nutriente que é importante. As gorduras, que é os ácidos graxos essenciais. E além do que, elas também dão uma ótima palatabilidade. Porque todo mundo quer estar colocando a ração no aquário e o peixe, além de ter todos os nutrientes, mas que ele também tenha prazer em comer, não é verdade? A aceitação ao alimento seja rápida. Então a gente tem que pensar tudo isso na hora de você escolher o ingrediente. Como que você pode falar da ração de carnívoros na Nutricom hoje para que vocês chegaram nesse ponto ideal de nutrição, né? Que vocês julgam que é o ideal assim para chegar na prateleira, para ser vendido com segurança e ter aí uma sanidade, porque a palatabilidade é excelente, né, dos peixes, da aceitação, que não adianta jogar uma ração no aquário e o peixe não comer, né? A Nutricom é uma das pioneiras nesse assunto, mas assim, a formulação para a gente entender sobre isso, né? Só para compreender melhor essa formulação. Também tem um outro aspecto que eu tenho que estar falando para você. Eu vou só mensurar assim por cima, né? Mas a gente tem que aliar a necessidade nutricional do peixe, mas também o processamento. Porque a ração, ela vai passar pelo processo de extrusão. E tem alguns ingredientes que ele colaboram para o cozimento e outros que prejudicam. Porque às vezes não adianta também a gente colocar ingredientes que a gente acha que são os melhores ou que a gente lê que são os melhores, mas se não vai ter um bom cozimento, é igual que acontece com a gente. Se você comer um alimento cru, a digestibilidade não vai ser favorável ao aproveitamento dos nutrientes. Então a gente pensa nos ingredientes nessa parte, aliando a nutrição também com o processamento. Então, como eu falei para você, a gente escolhe os ingredientes de origem animal. Então a gente usa a farinha de peixe, a gente usa dos macros, que entram em maior proporção para os micros. Então, uma farinha de salmão, farinha de peixe. Nós também temos que fazer uma inclusão de proteína isolada de soja, porque até quem malha, pode ver esses whey protein, eles têm bastante, porque é uma proteína, ela tem mais ou menos de 80% a 90% de proteína, uma ótima composição de aminoácidos e baixa gordura. Então, ela auxilia também no cozimento dessa ração. E depois a gente utiliza também hemoglobina, que esse é um dos diferenciais da ração de carnívoros, é a hemoglobina, a proteína hidrolisada de aves que a gente tem e o ovo integral. Porque o ovo, como a gente sabe, na natureza, a maior parte, até o peixe mesmo, né? Antes, quando ele é na fase de larva, ele consome todo o conteúdo que tem num saco vitelínico. O ovo, a gente vê uma ave, quando não é que a gente está querendo comparar um peixe com uma ave, a gente sabe que são animais extremamente diferentes, mas com base em espécies carnívoras que a gente teve de estudos junto com universidades, a gente viu que o crescimento de alevinos desses peixes era bem maior quando a gente colocava ovo e mesmo a proteína hidrolisada de aves. A gente utiliza em menor porcentagem, porque de acordo com vários estudos que já teve, a gente faz a inclusão desses ingredientes. Então é isso, quando a gente vai escolher um ingrediente, às vezes a gente vai meio que a gente pensar, na natureza não tinha uma hemoglobina, não tinha um ovo, só que ele não está mais na natureza, na verdade. Ele está no cativeiro. Então, dentro dessas condições, a gente tem que buscar o melhor ingrediente para o animal, para o peixe, se desenvolver. Às vezes vai contra o que a gente imagina, mas é que a gente não tem conhecimento de todos os nutrientes que estão ali dentro daquele alimento. E o quanto que o animal vai conseguir se desenvolver. Existem alguns mitos ainda. Quantos mitos que a gente não tinha, até de uma ração nacional para uma ração importada. E hoje quantas pessoas que se abrem, que estão dando uma ração nacional e vê o resultado que tem. E a gente é uma ração nacional e a gente utiliza os ingredientes que a gente tem também nacional, não é verdade? Disponíveis no mercado. O que adianta às vezes a gente escolher um ingrediente, eu faço um lote com aquele ingrediente e aí depois os outros lotes não tem mais no mercado, como que a gente vai continuar produzindo? Né? A ação, né? Exatamente.
ter sempre a mesma composição, na verdade. Assim, um animal não vai ter, vamos dizer, um mês ele fica bem, no outro mês, no outro lote vai mudar. Então, nós, como indústria de ração, a gente utiliza os melhores ingredientes que tem disponíveis no mercado, com base em estudos científicos de universidades, como eu falei. Essa proteína hidrolisada de aves, a gente tem o professor Wilson Boscolo, e foi ele que desenvolveu, é o nosso parceiro há muitos anos já, está fazendo vários trabalhos. Em breve a gente vai estar desenvolvendo um trabalho muito bacana que nós vamos estar divulgando, mas é com relação à coloração dos animais. Mas enfim, ele fez esse estudo com a proteína hidrolisada de aves e com ovo na nutrição, de peixes carnívoros. E a gente viu que o resultado foi extremamente positivo. E a gente falou, por que a gente não pode trazer isso para a alimentação dos nossos peixes de estimação? Não é verdade? Porque a gente quer ver eles bem nutridos, independente de qualquer preconceito que tenha envolvido nisso. Porque mesmo no ambiente natural, o peixe come outro peixe. Mas eles comem peixes que são forrageiros, que de repente comeram até outras algas, não é verdade? Bactérias, todos aqueles substratos que tem lá. E aí a gente não imagina, a gente só acha que tem que se alimentar de farinha de outro peixe, tem que ter então só farinha de peixe. Mas a gente também tem que se preocupar com as vitaminas, com outros ingredientes, que nem a gente tem os pré-bióticos, os probióticos, parede celular de levedura que a gente coloca para estimular o sistema imunológico, que é muito importante. Que nem a gente vê, ó, hoje o frio que tá, não é verdade? Se a pessoa dá uma bobeada na temperatura do aquário, a imunidade abaixa na hora. Então a gente já tem que dar um alimento que vai ter os nutrientes que vai auxiliar no sistema imunológico do animal. Então é bem complexo, né? E a gente tem que ver muito além do que às vezes aqueles mitos ou aquelas coisas que as pessoas... Exatamente. Então é isso, galera. Foi um bate-papo hoje com a Samara para falar sobre nutrição dos animais, porque é extremamente complexo reproduzir uma dieta que o animal tem em ambiente natural, e a Nutricom vem conseguindo fazer isso com um grande sucesso, da melhor forma possível, com um preço acessível no mercado e com a preocupação incessante de sempre estar trazendo o melhor para os nossos peixes, né? Para os nossos aquários aí com nossos animais. Muito obrigado, Samara. Muito grato pela essa palestra que você deu pra gente. Conteúdo muito bom. Se você gostou desse vídeo, já curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de mais informações como essa. Muito obrigado, Samara.